Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, essa é a segunda temporada da aula 43. Nessa aula de hoje, eu vou ensinar a fazer o objeto de transferência de pessoa e a coleção de pessoa. Vou abrir meu Visual Studio Express 2013 para o Windows Desktop. Vou clicar em temporada 2. Aqui na minha Solution Explorer, nós paramos na aula passada, fizemos o objeto de transferência pessoa tipo e pessoa tipo coleção. E hoje nós vamos fazer o objeto de transferência de pessoa. Lembrando que é muito importante assistir a aula 7 e a aula 8 da primeira temporada, onde eu falo de conceitos, explico bem detalhado sobre esses objetos de transferência, que são os famosos Data Transfer Object, que são os DTOs. Então vamos lá, vamos criar uma nova classe. Então no objeto de transferência, botão direito, adicionar class. Botão direito no projeto objeto de transferência, vai em add, que é adicionar em português, e class, que é classe. Então daqui para frente nós vamos fazer isso com muita frequência, tá? Esses três passos. Botão direito no objeto de transferência, adicionar classe. Essa classe nós vamos chamar de pessoa, que vai ser o nosso objeto de transferência pessoa. Vou dar um adicionar. Então ele já abriu a classe aqui para mim, vou dar um zoom. Aqui em cima ó, vocês podem conferir que está pessoa.cs, que é o nome da classe que eu acabei de criar. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo? Tornar essa classe pública, né? Então aqui antes do class, se eu não colocar nada por padrão, ela é privada. Então tem que informar que ela vai ser uma classe pública. Quais são as propriedades dessa classe? Vamos dar uma olhadinha no SQL Server. Então vou abrir lá meu diagrama no SQL Server. Então na aula passada nós fizemos o pessoa tipo, hoje nós estamos fazendo pessoa. Então quais são os campos que a pessoa tem? Vou exibir detalhes dele, ó. Vou aqui em Table View, dou um botão direito na tabela. Vou em Table View Standard. Ele vai mostrar os campos para mim, ó. Se vocês já estiverem mostrando, não precisa. Qual que são os campos que a pessoa tem? Ó? Ela tem o ID da pessoa, que é o inteiro, e ela tem o ID da pessoa tipo, que é esse relacionamento, que é uma chave estrangeira, que vem aqui buscar o ID e a descrição da pessoa. Então lá no objeto de transferência eu tenho que falar que vai ter um int, que é uma variável int, que é o ID da pessoa, e um objeto do tipo pessoa tipo. Então vamos ver como é que faz isso? Então lembrando que tem o atalho que é prop, o próprio eu vou explicar só mais uma vez, nas próximas aulas eu não preciso explicar. Ele é um atalho, onde tem esse papel pontilhado, você dá tab, ele escreve a linha para você e você só altera os campos que precisa alterar. Ó. Então eu escrevi prop, tab. Olha lá, qual que é o tipo? Inteiro, ID, pessoa. Enter. Então já fiz a minha primeira propriedade, minha pessoa tem um ID. E agora eu vou falar a segunda propriedade. Ó. Então prop de novo. Tab. Aqui, ó. Aqui onde eu vou falar o tipo, eu tenho inteiro, tenho string, tem aqueles tipos que vocês já conhecem, né? Que são os tipos comuns nativos do framework e de qualquer linguagem que você vai trabalhar. Aqui eu vou usar um tipo que eu criei. O que é um tipo que eu criei? Essa classe aqui. Aí nós não viemos aqui, criamos essa classe, que é pessoa tipo. Então, essa classe, eu posso falar que aquela variável vai ser no formato dessa classe aqui, ó, que é a classe pessoa tipo. Então, se eu vim aqui, ó, eu tenho essa classe pessoa tipo, eu vou usar ela. Ela é pública, eu posso usar ela lá. Ela está dentro do objeto de transferência namespace. Então, vou fechar. Olha lá, aqui então o que eu vou falar? Vou falar que é uma pessoa tipo. Olha lá, então a minha propriedade vai ser desse cara aqui, ó, pessoa tipo. Quer dizer, ela não é uma inteira, ela não é um número, ela não é um texto, ela é uma pessoa tipo. Então, dentro dela eu posso pôr o ID da pessoa tipo e a descrição da pessoa tipo. E aí eu falo um nome para ela. Normalmente eu costumo repetir o nome. Ah, eu coloco o mesmo nome. Quando é tipo meu assim, eu repito o nome no mesmo formato. Ó. Então tá pronta a nossa classe pessoa. Tá vendo que interessante? Ó? Então vocês vão ver quando a gente for usar, nós vamos pôr pessoa.id pessoa. Aí vai pegar o ID. Aí nós vamos pôr pessoa.pessoa tipo. Aí eu vou ter que ver uma dessas duas propriedades aqui que está aqui dentro da pessoa tipo. Para ir para cá da forma que eu estou indo, ó, ou aperta F12, ou o botão direito, Go to Definition. Tá vendo? Quem quiser ver o que tem dentro, ó, ir para a definição, Go to Definition, F12. Então, quando eu aperto F12, ó, notem que está aqui, ó, nós estamos na pessoa aqui. Ó, ele vai abrir uma nova classe aqui que é pessoa tipo. Ó, quando eu der F12, olha lá, ele abriu aqui, ó, e aí eu consigo ver o que tem dentro, tá vendo? Aí dou uma olhada, eu posso pôr ponto ID e ponto descrição. Olha lá, e aí tá pronto, tá vendo? Então depois a gente vai usar e eu volto aqui e falo para vocês. Então é assim que funciona. Vou salvar e vou criar agora a minha coleção de pessoa. Então tá pronto aqui o meu objeto, meu DTO de pessoa, meu objeto de transferência. Vou fechar.
Vou voltar aqui na Solution, vou criar uma outra classe agora chamada Pessoa Coleção. Então, botão direito, adicionar, class. Então, acho que daqui para frente eu quase não vou precisar mais falar para vocês, né? O botão direito, add, class, vou adicionar uma nova classe. Só confirmar mais uma vez, quem não assistiu às outras aulas está vindo direto para essa. Aqui em cima eu falo que é da Visual C Sharp Itens. Aqui ele está marcado cinzinha, tá vendo? Que é uma class. E aqui eu vou colocar o nome. E aqui no canto tem o comentário. O que é esse cara que eu marquei aqui? Ó? Ele fala que é uma classe, uma definição de uma classe vazia. Então, que nome nós vamos colocar? Pessoa, coleção. Pessoa, coleção. Dá um adicionar. Aqui eu vou aumentar o zoom. Então, agora aqui em cima vocês podem notar que ele está na pessoa, coleção. E aí, mesma coisa que a gente fez na aula anterior. Então, vou falar que é pública essa classe. E vou fazer a herança da lista, né? Lembra que a gente fez na aula passada? Então, vou falar que essa classe pessoa coleção, ela herda uma lista de pessoa. Então, como é que é herdar no C Sharp? 2 pontos. Então, isso aqui significa herdar. Só de colocar os 2 pontos, eu estou falando que eu estou herdando. Uma list, em inglês é list. Aí aqui dentro, lembrando de novo que eu mostrei na aula passada, ter o tipo do elemento da lista. É uma lista do que eu quero? Uma lista de pessoa. Então, vou colocar aqui pessoa e está pronta a minha coleção. Então, nesse momento, essa classe que eu acabei de criar aqui, que é pública, que o nome dela é pessoa coleção, ela se transforma, ela herda, quer dizer, ela se transforma em uma lista do objeto pessoa. O que é esse objeto pessoa? É o objeto que eu acabei de criar. Ó, se eu clicar nele e dar um F12, vai abrir aqui no canto. Ó. É o meu objeto pessoa que eu acabei de criar, que tem o ID e a pessoa tipo dentro. Ou seja, se eu for ver em desenho, isso que eu acabei de fazer aqui, eu tenho aqui esse desenho, que é um vetor, que é uma lista. A lista vai ter várias, conforme você vai adicionando coisas nela, ela vai ter nas posições dela. Por exemplo, adicionei, ela adiciona uma posição, depois adiciona a 1, depois a 2. E dentro de cada posição vai ter uma pessoa. Então, aqui eu tenho a pessoa, aqui dentro da pessoa tem o ID pessoa, o ID da pessoa, e aqui tem a descrição, o tipo de pessoa. Tipo de pessoa. Então, cada quadradinho desse, cada posição que você for adicionando na lista, vai ter uma pessoa com o ID da pessoa e o tipo da pessoa. Adicionei outro, pessoa aqui, o ID da pessoa, tipo de pessoa. Diferente de vetor, né, que tem um vetor, que vetor você já determina as posições dele ali, e você fala que o tipo, qual que é o tipo que vai ter dentro dele. Vai ter um inteiro, um texto. Isso aqui, uma lista, a diferença entre a lista e o vetor é que a lista é dinâmica, né? Você cria ela e vai adicionando coisas nela, e aí você pode adicionar quanto você quiser. Legal, pessoal? Então está pronta a classe de pessoa e pessoa coleção dos nossos objetos de transferência. E na próxima aula eu vou fazer objeto de transferência de pessoa física. Então vamos compilar só para ver se está tudo rodando legal. Então lembra lá, agora que eu tenho já, está crescendo aqui meu projetinho de objeto de transferência, ele tem já 4 classes. Lembrando que a classe é a representação de um objeto, então, em outras palavras, eu tenho 4 objetos aqui no meu projeto, dentro do projeto objeto de transferência. Vou compilar, vou clicar aqui em Start para startar. Então ele vai compilar e vai rodar a apresentação. Ó. Abriu o formzinho, quer dizer que não tem erro nenhum no meu projeto, está tudo ok. Posso salvar ele e fechar tranquilo para continuar na próxima aula.